Bilionário se casa às cegas com a mulher mais feia da cidade. Todos zombaram, mas o que aconteceu 5 anos depois chocou o mundo. O improvável casal esconde um segredo que mudou tudo. Prepare-se para descobrir como ele deu a maior lição da vida. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Na cobertura mais luxuosa do edifício mais alto de São Paulo, Gustavo Monteiro observava a cidade através das enormes janelas de vidro. Aos 38 anos, era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu império, o Grupo Monteiro, dominava setores estratégicos da economia brasileira, desde tecnologia até energia renovável. No entanto, naquela noite particular, nem mesmo a vista privilegiada da metrópole iluminada conseguia aplacar o vazio que sentia. Senhor Monteiro, a reunião do conselho está confirmada para amanhã às 9 horas, informou Sandra, sua assistente, executiva há mais de uma década, através do interfone. E a revista Forbes quer confirmar a entrevista para a próxima edição. Gustavo suspirou, ajustando o relógio de marca exclusiva em seu pulso. Cancele tudo, Sandra. Amanhã não estarei disponível. Do outro lado da linha houve um momento de silêncio tenso. Sandra conhecia bem seu chefe para saber que algo estava diferente. Em 15 anos à frente do Grupo Monteiro, Gustavo nunca havia cancelado uma reunião do conselho. Na biblioteca particular do apartamento, ele se serviu de um drink e pegou um envelope sobre a mesa de mogno. Dentro estava sua inscrição para o Amor à Primeira Vista, um reality show de casamentos às cegas que fazia sucesso na televisão brasileira. Uma decisão que, se vazasse para a imprensa, certamente causaria um terremoto no mercado financeiro. Em outro ponto da cidade, no bairro do Brooklyn, Helena Santos organizava os livros na biblioteca pública onde trabalhava há 5 anos. Aos 32 anos, ela encontrava nos livros o refúgio que nunca conseguiu encontrar nos relacionamentos anteriores. Seus cabelos castanhos naturalmente ondulados e os óculos de armação discreta combinavam com sua personalidade, autêntica e sem pretensões. "Você não vai acreditar no que eu fiz", exclamou Mariana, sua melhor amiga, irrompendo pela biblioteca quase vazia àquela hora. "Eu te inscrevi naquele programa de TV, O Amor à Primeira Vista." Helena quase derrubou a pilha de livros que segurava. "Você fez o quê?" perguntou, ajeitando os óculos nervosamente. "Ah, amiga, você precisa dar uma chance ao amor. Está há tanto tempo sozinha, mergulhada nesses livros." Mariana gesticulava animadamente, seus olhos brilhando de entusiasmo. "E adivinha só? Eles adoraram seu perfil. Você foi pré-selecionada." Helena sentou-se, sentindo as pernas bambas. Sua vida sempre foi regida pela previsibilidade e pelo conforto da rotina. A ideia de se expor em um programa de televisão parecia absurda demais. Naquela mesma noite, em seu pequeno apartamento alugado, Helena não conseguia dormir. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Às vezes, os melhores capítulos da nossa vida são aqueles que não planejamos. Enquanto isso, na cobertura luxuosa, Gustavo recebia a visita de Ricardo, seu advogado e amigo de longa data. "Você perdeu o juízo?" questionou Ricardo, segurando o formulário de inscrição do programa. "Tem ideia do que isso pode causar às ações do grupo?" "Pela primeira vez na vida, não estou pensando nas ações", respondeu Gustavo, sua voz carregando uma determinação incomum. "Estou cansado de jantar em restaurantes caros com mulheres que só se interessam pelo meu patrimônio. Cansado de sorrir em eventos sociais enquanto todo mundo especula sobre minha vida pessoal." Ricardo observou o amigo com atenção. Em 2 décadas de amizade, nunca o tinha visto assim, tão humano. "Você tem noção de que pode acabar se casando com alguém completamente diferente do seu mundo?" perguntou o advogado preocupado. Gustavo deu um meio sorriso. "Talvez seja exatamente disso que eu precise." Na manhã seguinte, enquanto Helena catalogava novos livros na biblioteca, recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Ela havia sido selecionada para participar do programa e as gravações começariam em 2 semanas. O destino estava prestes a entrelaçar 2 vidas aparentemente incompatíveis. De um lado,
um bilionário que tinha tudo, exceto o que realmente importava. Do outro, uma bibliotecária que encontrava riqueza nas páginas dos livros, mas ansiava secretamente por sua própria história de amor. O que nenhum dos dois sabia era que aquela decisão aparentemente impulsiva desencadearia uma série de eventos que transformaria não apenas suas vidas, mas também a forma como o Brasil inteiro enxergava o amor verdadeiro. As 2 semanas que antecederam o início das gravações passaram como um turbilhão. Helena alternava momentos de empolgação com crises de ansiedade, enquanto Gustavo mantinha sua decisão em sigilo absoluto, compartilhando apenas com seu círculo mais íntimo. Na biblioteca, Helena tentava manter a normalidade, mas seus pensamentos constantemente vagavam para o que estava por vir. Durante o intervalo do almoço, Mariana apareceu com revistas de moda debaixo do braço. "Precisamos renovar seu guarda-roupa", exclamou a amiga, espalhando as revistas sobre a mesa. "Você vai aparecer na TV Nacional, precisa estar deslumbrante." Helena folheou uma das revistas sem muito entusiasmo. "Mari, eu não quero parecer algo que não sou. Se alguém se interessar por mim, tem que ser pelo que eu realmente sou." "Mas você pode ser você mesma usando roupas mais modernas", argumentou. "Mariana, não estou falando para você se transformar em outra pessoa, só para realçar sua beleza natural." Na cobertura do Grupo Monteiro, Gustavo enfrentava seus próprios dilemas. Camila Vasconcelos, sua ex-namorada e herdeira de uma importante família do ramo hoteleiro, havia descoberto sobre sua participação no programa através de contatos na emissora. "Você não pode estar falando sério, Gustavo", disse ela, entrando sem ser anunciada em seu escritório. "Um reality show de casamentos? Isso vai destruir sua reputação." Gustavo manteve a calma. Years de negociações difíceis o haviam preparado para momentos como esse. "Camila, nosso relacionamento acabou há mais de 1 ano. Não lhe devo satisfações sobre minhas decisões pessoais." "Não seja ingênuo", ela retrucou, aproximando-se de sua mesa. "Já pensou que tipo de oportunista pode se aproveitar dessa situação? Você está praticamente colocando uma placa de Billionaire Available na sua testa." As palavras de Camila, embora duras, tocaram em um ponto sensível. Era exatamente esse tipo de cinismo que o havia levado a tomar uma decisão tão radical. No dia anterior ao início das gravações, Helena decidiu visitar sua mãe, Dona Clara, que morava em uma casa simples na zona leste de São Paulo. Encontrou-a no pequeno jardim que mantinha com tanto carinho. "Mãe, a senhora acha que eu estou cometendo um erro?" perguntou Helena, ajudando a mãe a regar as plantas. Dona Clara sorriu com sabedoria. "Filha, o maior erro é não dar chance para a vida nos surpreender. Seu pai, que Deus o tenha, sempre dizia que a felicidade bate na nossa porta disfarçada de coincidência." Enquanto isso, Gustavo participava de sua última reunião antes do início das gravações. Ricardo, seu advogado, havia preparado uma série de documentos. "São acordos de confidencialidade", explicou Ricardo. "Todos os participantes terão que assinar." "E tem mais uma coisa", ele hesitou antes de continuar. "Encontrei algo no testamento do seu pai." Gustavo franziu a testa. "Que tipo de coisa?" "Uma cláusula que nunca foi ativada porque você nunca se casou. Segundo o documento, para manter o controle total do Grupo Monteiro, você precisa permanecer casado por pelo menos 2 anos. A revelação atingiu Gustavo como um soco no estômago. Seu pai, mesmo anos após sua partida, ainda conseguia influenciar sua vida de maneiras inesperadas. Na manhã do primeiro dia de gravação, o estúdio da emissora fervilhava de atividade. Helena chegou cedo, vestindo um vestido azul simples que havia comprado com Mariana. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Em outro camarim, Gustavo ajustava a gravata de seu terno italiano feito sob medida. Sandra, sua assistente, coordenava uma equipe que monitorava as redes sociais e qualquer possível vazamento de informação. O apresentador do programa, Carlos Montenegro, reuniu os participantes para as últimas instruções. Eram 5 casais no total, mas apenas um seria o foco principal da temporada, embora ninguém soubesse disso ainda. "Lembrem-se", disse Montenegro,
Vocês não verão seus parceiros até o momento do sim. Todas as interações anteriores serão através de depoimentos gravados e cartas. O casamento é real, com todas as implicações legais. Helena sentiu um frio na barriga. Em algumas horas poderia estar casada com um completo desconhecido. Do outro lado do estúdio, separado por várias paredes e corredores, Gustavo pensava exatamente a mesma coisa. O que nenhum dos dois podia imaginar era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum roteirista de televisão poderia ter previsto, e que aquele dia marcaria apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas seu amor, mas também tudo em que acreditavam. As luzes do estúdio brilhavam intensamente enquanto Helena aguardava em uma sala isolada. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o microfone que a produção havia lhe entregado. Do outro lado do complexo, Gustavo mantinha sua habitual postura serena, embora seu coração batesse acelerado, uma sensação que há anos não experimentava. Em 5 minutos começamos a gravação do casamento, anunciou um produtor, passando rapidamente pela sala onde Helena estava. Mariana, que conseguira uma autorização especial para acompanhar a amiga, segurava suas mãos. Respira fundo, amiga. Você está linda, sussurrou Mariana, ajeitando uma mecha do cabelo de Helena. Lembra do que combinamos? Seja você mesma. Não deixe ninguém diminuir seu brilho. No camarim principal, Ricardo tentava manter Gustavo calmo, algo incomum para um homem que costumava comandar reuniões multimilionárias sem demonstrar qualquer nervosismo. Ainda dá tempo de desistir, comentou Ricardo, meio brincando, meio sério. Posso acionar os advogados e... Não, interrompeu Gustavo, ajustando a gravata pela 10ª vez. Pela primeira vez na vida, quero fazer algo completamente fora do script. Algo que nem mesmo meu pai poderia ter planejado. O grande salão onde aconteceria a cerimônia estava decorado com flores brancas e uma iluminação suave. As câmeras estavam estrategicamente posicionadas para capturar cada reação, cada olhar, cada momento de hesitação. Carlos Montenegro, o apresentador, tomou sua posição. Atenção todos! Vamos começar com a entrada do noivo. Câmeras prontas! Gustavo caminhou pelo corredor com a elegância característica de quem estava acostumado a holofotes. No entanto, algo em seu olhar denunciava uma vulnerabilidade raramente vista. As câmeras capturaram cada movimento seu, enquanto os comentários dos outros participantes ecoavam no fundo. É o Gustavo Monteiro, sussurrou uma das participantes para outra. O bilionário do Grupo Monteiro. O burburinho se espalhou rapidamente pelo estúdio. Helena, ainda em sua sala, permanecia alheia à identidade de seu futuro marido. Concentrava-se apenas em controlar sua respiração e em não tropeçar no vestido durante sua entrada. Chegou o momento, anunciou Montenegro para as câmeras. Nossa noiva está prestes a conhecer seu futuro marido. Um encontro que promete surpreender a todos. As portas se abriram e Helena começou sua caminhada. Seu vestido azul claro, escolhido por representar sua personalidade serena, contrastava com os tradicionais vestidos de noiva brancos. Ela havia insistido nessa escolha, mesmo contra as recomendações da produção. O momento em que seus olhares se encontraram ficaria gravado para sempre na memória de ambos. Gustavo não conseguiu disfarçar sua surpresa. Ela era completamente diferente das mulheres de seu círculo social. Helena, por sua vez, sentiu o peso de milhares de expectativas quando finalmente reconheceu quem era seu noivo. Boa noite, disse Gustavo, sua voz traindo um leve tremor. As câmeras captaram o momento exato em que ele estendeu a mão para cumprimentá-la. Um gesto formal demais para a ocasião. Helena aceitou o cumprimento, sentindo a frieza do contato. Boa noite, respondeu, sua voz mais firme do que esperava. O juiz de paz começou a cerimônia, mas tanto Helena quanto Gustavo pareciam estar em uma bolha particular, cada um perdido em seus próprios pensamentos e receios. As palavras do juiz soavam distantes, quase surreais. Nas coxias, Mariana observava tudo com um misto de preocupação e esperança. Ela conhecia a Helena melhor que ninguém e podia ver, através de sua aparente calma,
os sinais de tempestade que se formavam. Ricardo, do outro lado do salão, também percebia a tensão crescente. Conhecia cada expressão de Gustavo e podia ler claramente seus pensamentos naquele momento. O amigo estava em conflito, dividido entre suas expectativas e a realidade que se apresentava. Se houver alguém que se oponha a esta união, fale agora ou cale-se para sempre, declarou o juiz, seguindo o protocolo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras percorreram os rostos dos presentes, capturando expressões que variavam da surpresa à incredulidade. Na primeira fila, Sandra, a assistente de Gustavo, segurava firmemente seu tablet, já antecipando a repercussão que aquele momento teria nas redes sociais. Gustavo Monteiro, você aceita Helena Santos como sua legítima esposa? O momento de hesitação de Gustavo, embora breve, pareceu durar uma eternidade. Helena sentiu seu coração apertar, preparando-se para o que poderia ser o momento mais humilhante de sua vida. Após aquele momento de hesitação que pareceu eterno, Gustavo finalmente pronunciou o sim. Helena, com uma coragem que nem sabia que possuía, também aceitou a união. As alianças foram trocadas sob o olhar atento das câmeras, que não perdiam um único movimento do casal mais improvável da televisão brasileira. A recepção acontecia no salão mais luxuoso do Hotel Maksud, decorado com orquídeas raras e cristais que refletiam a luz dourada do ambiente. Helena observava, tudo com um misto de fascínio e desconforto, sentindo-se como uma personagem no lugar errado da história. Sorria mais naturalmente, sussurrou Gustavo, enquanto posavam para mais uma foto. As ações do grupo já caíram 3% desde que a cerimônia começou. Desculpe se meu sorriso não está ajudando suas ações, respondeu Helena, mantendo o sorriso artificial. Talvez devesse ter se casado com um gráfico da Bolsa de Valores. Gustavo a olhou surpreso. Não esperava uma resposta tão afiada de alguém que parecia tão comum. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Camila Vasconcelos, que se aproximou com sua elegância característica. Gustavo, querido, exclamou Camila, ignorando completamente a presença de Helena. Que cerimônia interessante. Seu pai certamente teria achado muito original. Helena percebeu o tom de ironia na voz de Camila, mas manteve-se firme. Anos, catalogando livros na biblioteca, haviam-lhe ensinado que as melhores histórias nem sempre começavam de maneira previsível. Senhorita Vasconcelos, interveio Sandra, a assistente de Gustavo, surgindo como por mágica. O carro que a senhora solicitou está esperando na entrada. Depois que Camila se afastou, Helena aproveitou um momento de relativa privacidade para observar seu agora marido. Gustavo estava visivelmente tenso, verificando constantemente o celular e conversando em voz baixa com Ricardo sobre questões empresariais. A biblioteca, murmurou Helena, subitamente lembrando-se de algo importante. O que tem a biblioteca? Perguntou Gustavo, finalmente prestando atenção nela. Preciso avisar que ficarei ausente por algumas semanas. Não posso simplesmente desaparecer do trabalho. Gustavo a olhou como se ela tivesse dito algo absurdo. Trabalho? Você ainda pretende trabalhar na biblioteca? Claro que sim, respondeu Helena, sentindo uma irritação crescente. O que esperava? Que eu abandonasse minha vida inteira por causa de um casamento arranjado? Antes que a discussão pudesse evoluir, foram interrompidos por Carlos Montenegro, que anunciou que era hora de partirem para sua nova casa, a cobertura de Gustavo. No caminho, no interior da limusine, o silêncio era pesado. Helena olhava pela janela, observando a cidade que conhecia tão bem ganhar contornos diferentes daquela altura e velocidade. Mandei preparar um quarto para você, disse Gustavo, quebrando o silêncio. Fica no andar de baixo da cobertura. Sandra providenciará tudo o que precisar para se instalar. Que gentil da sua parte, respondeu Helena, sem conseguir conter o sarcasmo. Já pensou em escrever um livro sobre romance? Pela primeira vez naquela noite, um pequeno sorriso genuíno surgiu no canto dos lábios de Gustavo. Havia algo na sinceridade cortante daquela mulher que o intrigava. Ao chegarem à cobertura, Helena foi apresentada a uma equipe de funcionários que mais parecia saída de um filme. Governanta,
chefe particular, motorista, seguranças. Maria, a governanta, a conduziu até seus aposentos. O senhor Monteiro pediu que eu mostrasse seu closet, disse Maria, abrindo as portas de um cômodo maior que o apartamento inteiro de Helena. A estilista virá amanhã para fazer as medidas da nova coleção. Nova coleção? Perguntou Helena, confusa. Sim, senhora. O guarda-roupa completo que o senhor Monteiro encomendou para a senhora. Ele mencionou algo sobre adequação à nova posição social. Helena sentiu o rosto queimar. Em seu quarto, depois que Maria saiu, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Pegou o celular e ligou para Mariana. Mari, onde foi que eu me meti? Perguntou, a voz embargada. No meio de uma história e tanto, isso sim, respondeu a amiga, tentando animá-la. Lembra do que você sempre diz sobre os livros? Que os melhores são aqueles que nos tiram da zona de conforto? Enquanto isso, no escritório da cobertura, Gustavo tinha sua própria conversa difícil com Ricardo. As primeiras manchetes já começaram a circular, informou o advogado, mostrando as notícias em seu tablet. O mercado não reagiu bem ao casamento repentino. O mercado vai ter que se acostumar, respondeu Gustavo, servindo-se de um drink. Assim como eu vou ter que me acostumar com uma esposa que prefere trabalhar em uma biblioteca a administrar obras sociais do grupo. E a cláusula do testamento? Perguntou Ricardo. Vai contar para ela? Gustavo olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Ainda não. Primeiro preciso entender que tipo de pessoa ela realmente é. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, suas vidas começavam a mudar de maneiras que nenhum deles poderia prever. Por trás das aparências e das primeiras impressões, destinos estavam se entrelaçando em uma trama muito mais complexa do que um simples acordo matrimonial. A primeira semana de convivência na cobertura foi um choque cultural para ambos. Helena insistiu em manter seu trabalho na biblioteca para a frustração de Gustavo, que não compreendia como sua esposa podia preferir um emprego modesto a desfrutar dos privilégios de sua nova posição. Numa manhã particularmente tensa, Helena preparava-se para sair quando foi surpreendida por Gustavo na sala de estar. Precisamos conversar, disse ele, segurando uma revista de fofocas. Na capa, uma foto deles com a manchete: A Cinderela do século. Quem é a misteriosa bibliotecária que conquistou o coração do bilionário? Helena suspirou, ajeitando a bolsa no ombro. Estou atrasada para o trabalho, Gustavo. É exatamente sobre isso que quero falar, ele respondeu colocando a revista sobre a mesa de centro. Você tem noção do que estão dizendo por aí? Que você está me fazendo de bobo, que é tudo uma estratégia para... Para quê? Interrompeu Helena, sua voz tremendo de indignação. Para ter acesso ao seu dinheiro? Para aparecer nas colunas sociais? Sabe qual é seu problema, Gustavo? Você está tão acostumado a pessoas interesseiras que não consegue reconhecer quando alguém é genuíno. A explosão pegou Gustavo de surpresa. Pela primeira vez, ele viu algo além da bibliotecária tímida. Viu uma mulher de convicções fortes. Tenho uma proposta, ele disse suavizando o tom. Venha comigo hoje à noite. Tem um jantar beneficente importante e, como minha esposa, sua presença é fundamental. Helena hesitou. Não era seu mundo, não eram suas pessoas. Mas algo no olhar de Gustavo a fez aceitar. O jantar acontecia no Palácio dos Bandeirantes, reunindo a nata da sociedade paulistana. Helena, usando um vestido elegante mas discreto, escolhido por ela mesma apesar dos protestos da estilista, observava o ambiente com um olhar analítico. Gustavo, querido. Uma senhora elegante se aproximou. Esta é sua nova esposa? Helena Monteiro, apresentou-se ela, antes que Gustavo pudesse falar. O uso do sobrenome dele não passou despercebido. A noite prosseguia quando Helena notou algo estranho. Em uma mesa próxima, Camila conversava animadamente com um homem que ela reconheceu das fotos no escritório de Gustavo. Eduardo Torres, vice-presidente do Grupo Monteiro. Aquele é Eduardo Torres, não é? Perguntou Helena discretamente. A Gustavo. Por que sua ex-namorada está tão íntima do vice-presidente da sua empresa? Gustavo observou a cena com interesse renovado.
Boa observação, murmurou, surpreendendo-se com a perspicácia de Helena. Durante o jantar, Helena percebeu os olhares de julgamento, os comentários sussurrados, as risadas contidas. Mas, ao invés de se encolher, decidiu usar sua arma secreta: conhecimento. Quando uma socialite começou a discutir sobre literatura russa tentando diminuí-la, Helena surpreendeu a todos com uma análise profunda de Dostoiévski. Gustavo observava, fascinado, enquanto sua esposa transformava preconceito em admiração. De volta à cobertura, algo havia mudado entre eles. Você me surpreendeu hoje, admitiu Gustavo, servindo-se de um drink. As pessoas sempre nos subestimam, Gustavo, respondeu Helena, removendo os sapatos de salto. Você me subestimou quando me viu pela primeira vez no altar. Todos me subestimam quando descobrem que sou bibliotecária. Mas sabe o que aprendi? Que conhecimento é poder, e não existe poder maior do que ser verdadeiro consigo mesmo. Gustavo a observou com outros olhos. Havia uma força nela que ele não tinha percebido antes. Uma autenticidade que contrastava com seu mundo de aparências. Na manhã seguinte, Helena encontrou um buquê de orquídeas em sua mesa na biblioteca. O cartão dizia apenas: "Obrigado por ontem, GM." Mariana, que testemunhou a cena, não conteve a empolgação. Amiga, acho que o iceberg está começando a derreter. Mas nem tudo eram flores. Naquela mesma tarde, Eduardo Torres solicitou uma reunião urgente com Gustavo. O assunto: uma suposta irregularidade nas contas do grupo que poderia abalar a confiança dos acionistas. É curioso, comentou Helena durante o jantar, quando Gustavo mencionou a reunião, como essas irregularidades apareceram justo agora, depois que nos casamos. Gustavo parou o garfo no ar pensativo. Sua esposa, a simples bibliotecária, estava enxergando conexões que ele, cegado pela rotina dos negócios, não havia percebido. Naquela noite, pela primeira vez, eles conversaram verdadeiramente. Não como o bilionário e a bibliotecária, mas como duas pessoas tentando encontrar seu lugar naquela história improvável. "Por que você realmente se inscreveu no programa?" perguntou Helena, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre eles. Gustavo hesitou. A cláusula do testamento pesou em sua consciência, mas algo o impediu de revelar a verdade completa. "Não ainda. Talvez pelo mesmo motivo que você", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Cansado de viver em um mundo onde tudo parece artificial. O que eles não sabiam era que aquela conversa marcaria o início de uma transformação profunda em suas vidas. Enquanto a cidade dormia lá fora, duas pessoas que o destino havia unido começavam finalmente a se enxergar além das aparências. A rotina na cobertura dos Monteiro começava a encontrar seu próprio ritmo. Helena mantinha seu trabalho na biblioteca, mas agora dedicava algumas tardes para conhecer melhor os projetos sociais do grupo. Gustavo, por sua vez, surpreendia-se cada vez mais com as observações perspicazes de sua esposa sobre as pessoas ao seu redor. Em uma tarde particularmente agitada na biblioteca, Helena recebeu uma visita inesperada. Camila Vasconcelos, impecável em seu tailleur de grife, destacava-se entre as estantes de livros como uma orquídea em um campo de margaridas. "Então é aqui que a nova senhora Monteiro passa seus dias", comentou Camila, seu tom oscilando entre curiosidade e desdém. "Deve ser pitoresco." Helena manteve sua postura profissional. "Posso ajudá-la a encontrar algum livro específico?" Na verdade, Camila se aproximou baixando a voz. "Vim fazer um alerta como mulher para mulher. Há coisas sobre Gustavo que você não sabe, coisas que poderiam mudar completamente sua visão sobre esse casamento." Antes que pudesse continuar, foram interrompidas por Mariana, que chegou carregando uma pilha de livros. "Helena, precisamos da sua ajuda com a catalogação dos novos volumes de literatura infantil." Camila recuou, mas não sem antes deixar um cartão sobre a mesa. "Quando quiser saber a verdade, me ligue." Naquela noite, durante o jantar na cobertura, Helena observava Gustavo com mais atenção. Ele parecia preocupado, constantemente verificando o celular. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Ele comentou, finalmente.
Eduardo apresentou alguns documentos questionando algumas das minhas decisões recentes. Incluem nosso casamento? Perguntou Helena perspicaz. Gustavo hesitou. Sim. Ele insinuou que meu julgamento pode estar comprometido. Helena brincava com o anel em seu dedo, pensativa. Já notou como Eduardo sempre aparece nos eventos sociais ao lado de Camila? Ela esteve na biblioteca hoje. Isso capturou a atenção de Gustavo. O que ela queria? Fazer insinuações misteriosas sobre você. Deixou até um cartão, caso eu quisesse saber a verdade. Gustavo sentiu seu estômago afundar. A cláusula do testamento pesava em sua consciência. Como chumbo. Helena, ele começou, sua voz mais suave que o normal. Há algo que preciso te contar. Nesse momento, foram interrompidos por Sandra, que entrou apressadamente na sala de jantar. Senhor Monteiro, desculpe a intrusão, mas é urgente. As ações do grupo começaram a cair na bolsa asiática. Parece que houve um vazamento de informações. O resto da noite foi um turbilhão de telefonemas e reuniões de emergência. Helena observava de longe, enquanto Gustavo coordenava uma equipe de executivos via videoconferência em seu escritório. Em um momento de pausa, ela se aproximou com uma xícara de chá. Achei que poderia precisar disso. Gustavo aceitou a bebida, surpreso com o gesto. Obrigado, desculpe por tudo isso. Sabe, Helena comentou, sentando-se em uma poltrona próxima. Na biblioteca, aprendi que às vezes os livros mais valiosos são os que têm as capas mais desgastadas. As pessoas julgam pela aparência e perdem o tesouro que está dentro. Gustavo a olhou com curiosidade. E qual tesouro você acha que encontrou em mim? Alguém que, apesar de todo o poder e dinheiro, ainda se preocupa em fazer a coisa certa, mesmo que às vezes tome o caminho mais complicado para isso. O comentário atingiu Gustavo em cheio. Ali estava ela, a mulher que todos subestimavam, enxergando através de suas defesas com uma clareza desconcertante. Na manhã seguinte, antes da reunião do conselho, Helena encontrou um pacote sobre sua mesa na biblioteca. Dentro havia um livro, antigo de primeira edição, Orgulho e Preconceito. O cartão dizia: para lembrar que as primeiras impressões nem sempre são as corretas. GM. Mariana, que testemunhou a cena, sorriu. Parece que alguém está aprendendo a falar a sua língua. O que nenhum deles imaginava era que naquele exato momento, Eduardo e Camila se reuniam em um restaurante discreto nos Jardins, tramando o próximo passo de seu plano. O testamento é nossa carta na manga, disse Camila, bebericando seu café. Quando Helena descobrir que foi usada, que o casamento foi apenas uma manobra para manter o controle do grupo, tudo vai desmoronar. Eduardo sorriu, satisfeito. E, então, finalmente, o Império Monteiro terá uma nova liderança. Mas eles não contavam com um detalhe crucial: o poder transformador do amor verdadeiro, que começava a florescer nos lugares mais improváveis da cobertura mais luxuosa de São Paulo. A reunião do conselho havia sido mais tensa do que Gustavo imaginava. Eduardo Torres apresentou uma série de documentos questionando não apenas o casamento repentino, mas também várias decisões recentes do Grupo Monteiro. A pressão aumentava a cada dia. No apartamento, Helena organizava alguns livros que havia trazido da biblioteca quando encontrou uma pasta antiga entre os pertences de Gustavo. Dentro, fotos dele ainda jovem ao lado do pai, manchetes de jornais sobre o crescimento do Grupo Monteiro e um envelope lacrado com a inscrição: para meu filho, quando encontrar o amor verdadeiro. Suas mãos tremeram ao segurar o envelope. Antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu a porta do apartamento se abrir. Gustavo chegou mais cedo, o semblante carregado de preocupação. Como foi a reunião? Perguntou Helena, deixando a pasta de lado discretamente. Difícil, respondeu ele, afrouxando a gravata. Eduardo conseguiu convencer parte do conselho a realizar uma auditoria extraordinária. Querem revisar todas as decisões dos últimos meses. Helena se aproximou, servindo uma taça de vinho para ele. Tem algo mais te incomodando, não tem? Gustavo a olhou surpreso com sua percepção. Em poucas semanas ela havia aprendido a ler suas expressões melhor que muitos que o conheciam há anos. Encontrei alguns documentos antigos hoje. Ele começou hesitante. Sobre meu pai e a fundação do grupo.
Há coisas que preciso te contar, Helena, sobre o testamento, sobre o verdadeiro motivo do nosso... O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Sandra, com notícias urgentes. Senhor Monteiro, acabou de sair uma matéria no portal Economia hoje. Estão insinuando que o senhor manipulou informações para favorecer as ações do grupo antes do casamento. Helena observou a expressão de Gustavo endurecer. Vou resolver isso, ele disse, levantando-se. Não, ela o interrompeu segurando sua mão. Vamos resolver isso, juntos. Aquela palavra, juntos, pegou Gustavo de surpresa. Era a primeira vez que alguém se oferecia para compartilhar seus fardos sem segundas intenções. Na biblioteca, no dia seguinte, Helena começou sua própria investigação discreta. Anos organizando livros e documentos haviam lhe dado uma habilidade especial para conectar informações aparentemente desconexas. Mari, chamou ela, mostrando algumas notícias antigas para a amiga. Olha essas datas. Toda vez que o Grupo Monteiro passou por alguma crise, a Camila estava envolvida com alguém estratégico da empresa. Mariana assobiou baixinho. E agora ela está próxima do Eduardo. Exatamente. E não é coincidência que os problemas começaram logo após meu casamento, com Gustavo. Enquanto isso, na sede do Grupo Monteiro, Gustavo encontrou um aliado inesperado. Ricardo descobriu evidências de que Eduardo vinha manipulando dados muito antes do casamento. Ele está tentando forçar uma queda nas ações, explicou Ricardo, provavelmente para comprar a preço baixo e assumir o controle. Naquela noite, quando Helena chegou em casa, encontrou Gustavo no terraço contemplando a cidade. Ela se aproximou silenciosamente, colocando a mão em seu ombro. Sabia que nas histórias que leio, começou ela, sua voz suave, os protagonistas sempre enfrentam suas maiores provações antes do final feliz? Gustavo sorriu pela primeira vez naquele dia. E você acha que merecemos um final feliz? Acho que estamos escrevendo nossa própria história, respondeu ela. E diferente dos livros, não precisamos esperar o final para sermos felizes. Ele se virou para ela, tocando seu rosto com delicadeza. Helena, sobre o testamento... Shhh! Ela o interrompeu. Já sei sobre a cláusula. Encontrei alguns documentos hoje. Mas sabe o que mais encontrei? Fotos suas com seu pai. Viu mesmo. Olhar determinado, a mesma vontade de fazer a coisa certa. Gustavo sentiu um peso deixar seus ombros. Você não está chateada por você ter se casado parcialmente por causa de uma cláusula? Talvez. Mas sabe o que aprendi trabalhando com livros? Que os melhores romances são aqueles onde os personagens se apaixonam aos poucos, mesmo quando começam com os motivos errados. Nesse momento, o celular de Gustavo vibrou com uma mensagem de Sandra. Eduardo havia convocado uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. Ele vai tentar me desacreditar publicamente, disse Gustavo tenso. Helena sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Então vamos dar a ele um show que ele nunca vai esquecer. Tenho uma ideia. O que o casal não sabia era que aquela noite marcaria não apenas uma mudança em seu relacionamento, mas também o início de uma reviravolta que ninguém poderia prever. Na biblioteca de seus sonhos mais ambiciosos, Helena nunca imaginou que sua maior aventura seria ao lado de um bilionário que estava aprendendo que o verdadeiro valor não se media em dinheiro. A manhã que antecedia a coletiva de imprensa começou com uma movimentação incomum na cobertura dos Monteiro. Helena, surpreendendo a todos, havia assumido o comando da situação com uma naturalidade que ninguém esperava da discreta bibliotecária. Sandra, chamou ela, enquanto organizava diversos documentos sobre a mesa de jantar, transformada em centro de operações. Preciso que você agende uma visita à sede da fundação do grupo ainda hoje. E, Ricardo, você tem acesso aos registros antigos das reuniões do conselho. Gustavo observava admirado enquanto sua esposa coordenava a equipe com uma mistura perfeita de gentileza e autoridade. Na noite anterior, após horas de conversa no terraço, ela havia revelado seu plano. O que você descobriu exatamente? Perguntou ele, se aproximando com 2 xícaras de café. Helena sorriu aceitando a bebida.
Anos catalogando documentos me ensinaram que a história sempre deixa pistas. Lembra aquelas fotos antigas que encontrei? Seu pai tinha um método específico de organizar as atas das reuniões. Percebi um padrão nas datas em que Camila se aproximava de executivos do grupo. E o que isso significa? Questionou Ricardo, intrigado. Significa que ela não está apenas namorando executivos por acaso. Ela está seguindo um plano sistemático para conseguir informações privilegiadas. E Eduardo não é o primeiro que ela manipula. Naquele momento, Maria, a governanta, entrou apressadamente na sala. Senhora Helena, a senhorita Vasconcelos está no lobby do prédio. Insiste em subir. Helena trocou um olhar significativo com Gustavo. Diga que pode deixá-la subir. Está na hora de colocar todas as cartas na mesa. Quando Camila entrou no apartamento, encontrou uma cena que claramente não esperava. Em vez da bibliotecária insegura que planejava intimidar, deparou-se com uma mulher confiante, rodeada de documentos e executivos que a tratavam com evidente respeito. Camila, Helena a cumprimentou cordialmente. Que bom que você veio. Estava justamente analisando alguns documentos interessantes. Sabe, encontrei registros fascinantes sobre suas antigas relações com executivos do grupo. O sorriso artificial de Camila vacilou por um instante. Não sei do que você está falando. Não? Helena pegou uma pasta. Que curioso, porque aqui tenho registros de todas as suas aproximações estratégicas nos últimos 5 anos. Cada relacionamento coincidindo perfeitamente com momentos cruciais para o Grupo Monteiro. Gustavo se aproximou, colocando a mão no ombro de Helena em um gesto de apoio. E agora, Eduardo? Mais uma coincidência? Vocês não têm provas de nada, Camila respondeu, mas sua voz traía seu nervosismo. Na verdade, interveio Ricardo, temos sim. Helena descobriu um padrão nas movimentações das ações que coincide exatamente com suas aproximações de executivos-chave. E tem mais. Encontramos registros de transferências bancárias suspeitas. Helena levantou-se, aproximando-se de Camila. Sabe qual é a beleza de ser bibliotecária? Ninguém espera que você seja capaz de conectar os pontos. Todos me viam como a esposa troféu, a mulher simples que não pertencia a este mundo. Mas esqueceram que minha vida é dedicada a organizar informações. Camila empalideceu visivelmente. O que vocês querem? Queremos que você convença Eduardo a cancelar a coletiva de imprensa, respondeu Gustavo. E depois você vai se afastar definitivamente dos negócios do Grupo Monteiro. E se eu me recusar? Helena sorriu serenamente. Então todos esses documentos serão entregues à imprensa. Tenho certeza que eles adorariam saber como a herdeira dos Vasconcelos tem manipulado informações privilegiadas por anos. Depois que Camila saiu visivelmente abalada, Gustavo puxou Helena para um abraço apertado. Você é incrível, sabia? Nós somos incríveis, ela corrigiu. Juntos. Naquela tarde, enquanto preparavam os últimos detalhes para enfrentar qualquer movimento de Eduardo, Helena recebeu uma ligação de Mariana. Amiga, você não vai acreditar. A Camila acabou de ser vista embarcando para Paris com malas e tudo. Helena sorriu, trocando um olhar cúmplice com Gustavo. Parece que alguém decidiu tirar férias prolongadas. Mais tarde, no terraço, observando o pôr do sol, Gustavo segurou a mão de Helena. Sabe, quando me inscrevi naquele programa, estava procurando uma esposa que entendesse meu mundo. Nunca imaginei que encontraria alguém que o transformaria completamente. E eu nunca imaginei que encontraria uma história de amor mais emocionante que qualquer livro que já li, respondeu ela, encostando a cabeça em seu ombro. O telefone tocou. Era Sandra com a notícia. Eduardo havia cancelado a coletiva de imprensa. O plano tinha dado certo, mas ambos sabiam que aquela vitória era apenas o começo. Ainda havia muito a ser feito, muito a ser construído. Mas agora, pela primeira vez, estavam verdadeiramente unidos, não por um contrato ou uma cláusula de testamento, mas por algo muito mais forte: amor e confiança mútuos. A notícia do afastamento de Eduardo Torres do Grupo Monteiro causou um verdadeiro furor no mercado financeiro. As ações da empresa, que haviam despencado nas últimas semanas,
começavam a se recuperar lentamente. No entanto, para Helena e Gustavo, os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Em uma manhã de segunda-feira, Helena chegou à biblioteca e encontrou uma pilha de revistas sensacionalistas sobre sua mesa. Todas traziam manchetes especulando sobre seu papel na recente crise do Grupo Monteiro. A bibliotecária que salvou o império, dizia uma delas. Do romance às finanças, como a senhora Monteiro revolucionou o grupo, anunciava outra. Isso é loucura, comentou Mariana, folheando as revistas. Mas você tem que admitir que é uma história e tanto. Helena suspirou, guardando as revistas em uma gaveta. Sabe o que é mais louco? Como tudo mudou tão rápido. Há 2 meses eu era apenas a bibliotecária tímida que sonhava com histórias de amor nos livros. E agora você é a protagonista da sua própria história, completou a amiga sorrindo. Na sede do Grupo Monteiro, Gustavo enfrentava seus próprios desafios. O conselho havia convocado uma reunião extraordinária para discutir as mudanças na diretoria, após o escândalo envolvendo Eduardo. Precisamos de sangue novo, argumentou um dos conselheiros mais antigos. Alguém que possa trazer uma visão diferente para o grupo. Gustavo surpreendeu a todos com sua resposta. Concordo plenamente, e tenho a pessoa perfeita em mente. Naquela noite, durante o jantar na cobertura, Gustavo apresentou sua proposta a Helena. Quero que você assuma a direção da Fundação Cultural do grupo, disse ele, observando atentamente a reação da esposa. Não por ser minha esposa, mas por ter provado que tem uma visão única e valiosa. Helena quase engasgou com o vinho. Eu? Mas... e a biblioteca? Você pode manter seu trabalho lá. Ele sorriu. Na verdade, quero expandir o projeto, transformar a biblioteca em um centro cultural modelo que possa ser replicado em outras comunidades. Os olhos de Helena brilharam com a possibilidade. Você está falando sério? Nunca falei tão sério, respondeu ele, pegando sua mão sobre a mesa. Você me ensinou que existem diferentes formas de riqueza. Quero usar o poder do grupo para criar algo significativo, algo que vá além dos números. Enquanto discutiam os detalhes do projeto, foram interrompidos por uma ligação de Dona Clara, mãe de Helena. Filha! A voz de Dona Clara estava embargada de emoção. Acabei de ver sua história no Fantástico. Estou tão orgulhosa. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Mãe, tem tanta coisa acontecendo. Será que a senhora poderia vir jantar aqui amanhã? Tenho novidades para contar. Após desligar, Helena encontrou Gustavo a observando com carinho. O que foi? Perguntou ela, enxugando as lágrimas. Estava pensando em como você mudou minha vida, respondeu ele. Sabe, sempre achei que sucesso era ter o controle de tudo. Você me mostrou que às vezes precisamos deixar a vida nos surpreender. No dia seguinte, durante o jantar com Dona Clara, Helena e Gustavo compartilharam seus planos para a Fundação Cultural. A senhora simples do bairro do Brooklyn ouvia tudo com os olhos marejados. Seu pai ficaria tão feliz, disse ela a Helena. Ele sempre dizia que você tinha um dom especial para tocar a vida das pessoas. Mais tarde, no terraço, Helena encontrou Gustavo perdido em pensamentos. No que está pensando? Perguntou ela, se aconchegando a ele. Em como tudo aconteceu. Tão naturalmente, respondeu ele. Sabe, quando assinei aquela inscrição para o programa, estava procurando uma solução para o testamento do meu pai. Acabei encontrando o verdadeiro significado de sua última lição. E qual era? Que o verdadeiro legado não está nos bens materiais, mas nas vidas que tocamos. Ele sorriu, abraçando-a mais forte. Meu pai deve estar rindo lá em cima, vendo como seu plano deu mais certo do que ele poderia imaginar. Naquele momento, Sandra entrou no terraço com um envelope nas mãos. Senhora Helena, isso acabou de chegar para você. Era uma carta da Secretaria de Cultura do Estado. Eles haviam ouvido falar do projeto do Centro Cultural e queriam marcar uma reunião para discutir uma possível parceria. Parece que nosso projeto já está ganhando asas, comentou Gustavo, orgulhoso. Helena sorriu, pensando em como sua vida havia mudado. De uma simples bibliotecária, a diretora de uma fundação cultural, de uma leitora de histórias de amor, a protagonista de sua própria história romântica. Mas o mais importante,
Não eram os títulos ou as conquistas. Era a certeza de que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado de alguém que a amava exatamente como ela era. O projeto do Centro Cultural avançava a passos largos. Helena havia transformado um andar inteiro da sede do Grupo Monteiro em um espaço dedicado à cultura e educação. As paredes, antes frias e corporativas, agora exibiam obras de artistas, locais, e as salas de reunião foram adaptadas para receber oficinas literárias e culturais. Não consigo acreditar que em apenas um mês conseguimos tanto, comentou Helena com Mariana, que havia aceitado o convite para coordenar o programa de incentivo à leitura. É como se um sonho estivesse se materializando. Naquela manhã, uma surpresa esperava por Helena em sua nova sala na fundação. Sobre sua mesa, havia uma edição antiga e rara de Jane Eyre, seu livro favorito, com uma dedicatória de Gustavo. Para a mulher que me ensinou que os melhores romances são aqueles que escrevemos com o coração. Enquanto admirava o presente, Helena foi surpreendida por uma ligação de Sandra. Senhora Helena, desculpe interromper, mas temos uma situação delicada. A imprensa descobriu sobre sua gravidez. Helena congelou. Ela e Gustavo haviam descoberto a notícia há apenas uma semana e planejavam manter em segredo por mais algum tempo. O teste positivo ainda estava guardado em sua gaveta, junto com os planos que começava a fazer para o futuro. Como eles descobriram? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Parece que alguém do laboratório vazou a informação. As ações do grupo já começaram a reagir à notícia. Helena suspirou, pensando em como a vida havia se tornado tão complexa. Cada aspecto pessoal agora tinha repercussões muito além de sua privacidade. No escritório principal do grupo, Gustavo lidava com suas próprias preocupações. Os resultados dos primeiros exames do bebê haviam chegado, revelando uma condição genética que exigiria cuidados especiais durante a gestação. Senhor Monteiro, chamou seu médico particular durante uma consulta de emergência. Quero deixar claro que, embora a condição exija monitoramento constante, não há motivo para pânico. A medicina avançou muito nessa área. Gustavo assentiu, mas sua mente estava longe. Lembrava-se de seu pai, de como ele sempre dizia que a vida tinha uma maneira peculiar de nos ensinar suas lições mais importantes. Quando chegou em casa, naquela noite, encontrou Helena no terraço, seu lugar favorito. Ela estava envolta em um xale, olhando pensativa para a cidade. "Como você está?", perguntou ele, abraçando-a por trás. "Assustada", admitiu ela. "Não pela condição do bebê, mas por como tudo se tornou tão público tão rápido. Às vezes sinto falta da minha vida tranquila na biblioteca." Gustavo a virou para si, olhando em seus olhos. "Sabe o que aprendi com você? Que às vezes os maiores desafios trazem as maiores bênçãos. Olha onde estamos agora, tudo o que construímos juntos. E tudo o que ainda vamos construir", completou, ela colocando a mão sobre a barriga ainda imperceptível. Naquele momento, foram interrompidos por Maria, que trazia uma bandeja com chá e biscoitos. "Senhora Helena, a decoradora está aguardando para discutir o quarto do bebê", anunciou a governanta com um sorriso carinhoso. "Pode dizer a ela que hoje não", respondeu Gustavo, surpreendendo a todos. "Hoje vamos fazer algo diferente." Helena o olhou intrigada enquanto ele pegava as chaves do carro. "Para onde vamos?" "Visitar sua mãe", respondeu ele. "Acho que está na hora de contarmos pessoalmente sobre o netinho ou netinha que está a caminho." No caminho para a casa de Dona Clara, Helena observava o perfil do marido enquanto ele dirigia. Quem diria que aquele mesmo homem, que há alguns meses parecia tão distante e formal, agora fazia questão de compartilhar momentos familiares tão íntimos. Na simplicidade da casa de Dona Clara, entre xícaras de chá e histórias do passado, o casal anunciou a novidade. A felicidade genuína nos olhos da senhora fez Helena perceber que, apesar de todos os desafios, estavam no caminho certo. "Filha", chamou Dona Clara antes de partirem. "Seu pai sempre dizia que a verdadeira riqueza está nas pequenas alegrias da vida. Vejo que você encontrou não só a riqueza material, mas principalmente a do coração." De volta à cobertura, Helena e Gustavo começaram a planejar as adaptações necessárias para a chegada do bebê.
Mais do que um herdeiro do Império Monteiro, aquela criança representava a união de dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado e se completado. "Sabe", comentou Helena enquanto organizavam alguns livros infantis que ela havia separado, "acho que finalmente entendi por que seu pai colocou aquela cláusula no testamento." "Por quê?", perguntou Gustavo curioso. "Porque ele sabia que o verdadeiro valor de um império não está no dinheiro, mas nas pessoas que o constroem. Ele queria ter certeza de que você encontraria alguém que te ajudasse a ver isso também." O Centro Cultural Monteiro estava prestes a ser inaugurado. Helena, agora com 5 meses de gestação, coordenava os últimos preparativos enquanto equilibrava as consultas médicas e suas novas responsabilidades. O projeto havia se transformado em algo muito maior do que ela imaginara inicialmente. "Os números são impressionantes", comentou Mariana, mostrando as estatísticas preliminares. "Já temos mais de 1.000 inscritos para os programas de educação e cultura, e isso antes mesmo da inauguração oficial." Helena sorriu, acariciando sua barriga já visível. O bebê, que os médicos confirmaram ser uma menina, parecia se agitar sempre que ela se empolgava com o trabalho. "Precisamos garantir que tudo esteja perfeito para a inauguração", disse ela, revisando a lista de convidados. O governador confirmou presença, assim como vários secretários de cultura de outros estados. Naquele momento, Sandra entrou apressadamente na sala. "Senhora Helena, temos uma situação. A revista Veja quer fazer uma matéria de capa sobre você." "Sobre mim?", Helena perguntou surpresa. "Sim, eles querem contar sua história, a bibliotecária que não apenas conquistou um dos homens mais poderosos do país, mas também está revolucionando o cenário cultural brasileiro." Helena hesitou. Ainda não se sentia completamente confortável com toda a atenção da mídia, mas sabia que a exposição poderia ajudar a divulgar o projeto. Em seu escritório no Grupo Monteiro, Gustavo enfrentava seus próprios dilemas. O conselho havia proposto expandir o modelo do Centro Cultural para outras cidades, mas alguns acionistas questionavam o investimento em projetos sociais em um momento de instabilidade econômica. "Os números não mentem", argumentou Gustavo, durante uma reunião tensa. "O retorno social desse investimento é imenso e a reputação do grupo nunca esteve tão forte." Depois de um longo dia de trabalho, o casal se encontrou em casa. Helena estava particularmente cansada e Gustavo notou sua expressão preocupada. "O que foi?", perguntou ele, sentando-se ao seu lado no sofá. "É que, às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa", confessou ela. "E se eu não estiver à altura de tudo isso? O Centro Cultural, a Fundação, ser mãe..." Gustavo pegou suas mãos entre as suas. "Lembra do dia em que nos conhecemos? Eu estava tão preso aos meus preconceitos que quase perdi a chance de conhecer a pessoa mais extraordinária que já encontrei." Helena sorriu, lembrando-se daquele dia no altar. Quem diria que aquele momento de hesitação se transformaria em tudo isso? "Exatamente", continuou ele. "Você não apenas transformou minha vida, mas está transformando a vida de milhares de pessoas através do Centro Cultural. Nossa filha vai ter muito orgulho de você." Nesse momento, o bebê deu um chute forte, como se concordasse. Ambos riram, compartilhando aquele momento íntimo. No dia seguinte, durante a entrevista para a Veja, Helena surpreendeu a todos com sua honestidade e simplicidade. "Muita gente acha que esta é uma história sobre uma Cinderela moderna", disse ela à repórter. "Mas, na verdade, é uma história sobre autenticidade, sobre como o amor verdadeiro não tem a ver com status social ou aparências, mas com encontrar alguém que te aceite exatamente como você é." A reportagem estava prestes a terminar quando Helena sentiu uma tontura forte. Os médicos já haviam alertado sobre a necessidade de repouso devido à condição genética do bebê, mas ela vinha ignorando os sinais de cansaço. "Helena!", Gustavo, que acompanhava a entrevista discretamente, correu para ampará-la. "Estou bem." Ela tentou tranquilizá-lo, mas sua palidez dizia o contrário. No hospital, após uma série de exames, o médico foi enfático. Helena precisaria reduzir drasticamente suas atividades nas próximas semanas. A condição do bebê exigia cuidados redobrados. "Como vou conseguir coordenar a inauguração do
Centro cultural? Perguntou ela angustiada. Você não vai, respondeu Gustavo decidido. Nós vamos juntos, assim como temos feito desde o início. Na manhã seguinte, a equipe do Centro Cultural foi surpreendida ao ver Gustavo Monteiro, o poderoso CEO, ajudando a organizar livros e verificando pessoalmente cada detalhe da inauguração. O senhor não precisa fazer isso, comentou uma das funcionárias impressionada. Preciso sim, respondeu ele sorrindo, porque aprendi que os maiores tesouros da vida não são os que guardamos em cofres, mas os que compartilhamos com os outros. Em casa, repousando como ordenado, Helena recebia atualizações constantes sobre os preparativos. Mariana, que passara a coordenar tudo em sua ausência, mantinha-a informada de cada progresso. Sabe o que é mais incrível? Comentou Mariana durante uma visita. Ver como o Gustavo assumiu tudo com tanto carinho. Ele realmente mudou. Helena sorriu, acariciando a barriga. Não, Mari. Ele apenas mostrou quem realmente sempre foi, por baixo de todas aquelas camadas de proteção. À noite, deitados na cama, Gustavo lia em voz alta para o bebê, um hábito que Helena o havia ensinado. Era O Pequeno Príncipe, e a ironia não passou despercebida. Um livro sobre como apenas com o coração se pode ver corretamente. O essencial é invisível aos olhos, leu ele, sua voz suave na penumbra do quarto. Helena fechou os olhos, sentindo-se completa. Ali, naquele momento, tinha tudo o que sempre sonhou. Amor verdadeiro, um propósito na vida e a promessa de um futuro ainda mais bonito. O grande dia da inauguração do Centro Cultural Monteiro finalmente chegou. O prédio, antes um símbolo do poder corporativo, agora resplandecia com uma nova energia. As paredes exibiam obras de artistas locais e as estantes de livros criavam um ambiente acolhedor em cada andar. Helena, seguindo as recomendações médicas, acompanhava os últimos preparativos de casa, através de videochamadas. Sua barriga de 7 meses já estava bem pronunciada, e a pequena Sofia, nome escolhido em homenagem à primeira bibliotecária que Helena conheceu na infância, parecia especialmente agitada naquela manhã. Está tudo perfeito, garantiu Mariana, ajustando a câmera para mostrar o salão principal. O Gustavo verificou pessoalmente cada detalhe. Você não vai acreditar, mas ele até organizou os livros usando o sistema decimal Dewey. Helena riu emocionada. Quem diria que o poderoso empresário aprenderia sistemas de catalogação só para garantir que tudo estivesse do jeito que ela gostaria? Na sede do Centro Cultural, Gustavo dava os últimos retoques em seu discurso de inauguração quando Ricardo entrou em sua sala. Os jornalistas já começaram a chegar, informou o advogado. E tem mais uma coisa. Encontrei isso no antigo escritório do seu pai. Era um envelope amarelado, com a caligrafia característica de Roberto Monteiro. Para ser aberto no dia em que meu filho entender o verdadeiro significado de sucesso. Com mãos levemente trêmulas, Gustavo abriu o envelope. Dentro havia uma carta. Meu filho, se você está lendo isso, é porque finalmente entendeu que o verdadeiro valor de um homem não está no tamanho de sua fortuna, mas na grandeza de seu coração. A cláusula do testamento nunca foi sobre manter o controle do grupo, foi sobre encontrar alguém que te ajudasse a ver além dos números. Todo império precisa de um propósito maior que lucros. Encontre o seu. Com amor, seu pai. Gustavo sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, tudo fazia sentido. A cerimônia de inauguração foi transmitida ao vivo pela internet, permitindo que Helena acompanhasse tudo de casa, confortavelmente instalada em uma poltrona especial que Gustavo havia mandado fazer para ela. É com grande emoção que inauguramos, hoje não apenas um espaço cultural, mas um sonho compartilhado. Começou Gustavo seu discurso. Há um ano, eu era um homem que acreditava ter tudo, mas na verdade não tinha nada. Foi preciso que uma bibliotecária corajosa entrasse na minha vida para me mostrar que os verdadeiros tesouros não se guardam em cofres. Na primeira fila, Dona Clara chorava discretamente, orgulhosa da filha que havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de toda uma comunidade.
Este centro cultural é mais que um projeto social, continuou Gustavo. É uma prova de que o amor tem o poder de transformar vidas. Cada livro nestas estantes, cada obra de arte nestas paredes, cada programa educacional que desenvolveremos, aqui carrega um pouco do coração da mulher extraordinária que me ensinou o verdadeiro significado de sucesso. Em casa, Helena não conseguia conter as lágrimas. Ao seu lado, Sandra, que havia se tornado uma amiga próxima, segurava sua mão em apoio. Após o discurso, veio o momento que todos esperavam. O anúncio do programa de bolsas de estudos Sofia Monteiro, em homenagem à filha do casal que estava a caminho. O programa ofereceria oportunidades educacionais para jovens de comunidades carentes. Porque acreditamos, explicou Gustavo, que o conhecimento é a maior herança que podemos deixar para as próximas gerações. No final da cerimônia, contrariando todas as expectativas e protocolos, Gustavo deixou o evento mais cedo. Havia algo mais importante esperando por ele em casa. Encontrou Helena adormecida na poltrona, o tablet ainda ligado com a transmissão da cerimônia. Ajoelhou-se ao seu lado, beijando suavemente sua testa. "Oi", ela murmurou, acordando. "O discurso foi lindo." "Aprendi com a melhor", sorriu ele. "Sabe, encontrei uma carta do meu pai hoje. Ele estava certo sobre tudo." "Sobre o quê?" "Sobre como eu precisava de alguém que me mostrasse o verdadeiro significado de sucesso. Alguém que me ensinasse que amor não é sobre poder ou controle, mas sobre crescer juntos." Nesse momento, Sofia deu um chute forte, fazendo os dois rirem. "Acho que ela concorda", brincou Helena. "Claro que sim", respondeu Gustavo, colocando a mão sobre a barriga da esposa. "Ela é como a mãe, sábia além da conta." O Centro Cultural Monteiro se tornaria um modelo de sucesso, sendo replicado em várias cidades do Brasil. Helena e Gustavo continuariam sua jornada juntos, equilibrando família, trabalho e amor, provando que os melhores romances são aqueles que escrevemos com o coração. E assim, o bilionário que achava que tinha tudo, descobriu que seu maior tesouro não estava nos cofres de seu império, mas no sorriso da bibliotecária que ousou mostrar a ele um mundo além dos números. Um mundo onde o amor verdadeiro não se mede em cifras, mas em momentos compartilhados, sonhos realizados e vidas transformadas.